Certa vez, uma colega de trabalho estava passando por muitos problemas pessoais e eu decidi que eu queria usar essa situação toda para falar sobre Jesus para ela. Mas enquanto eu pensava sobre o plano da salvação e o evangelismo e o que ela estava passando, eu entrei numa mini crise, porque eu pensei, eu não posso dizer para ela que conhecer Jesus irá livrá-la desses problemas. Muito pelo contrário, Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi então que uma paz do Espírito Santo inundou meu coração e eu tive uma certeza. O teu testemunho como cristã não diz respeito a não passar por tribulações, mas a maneira como você passa por elas. Então eu entendi que a minha atitude de contentamento, fé e perseverança no meio das tribulações é o que é o testemunho da vida de Cristo em mim. Naquele momento, eu comecei a estudar mais sobre o assunto. Comecei a meditar sobre fé no meio da tribulação, contentamento em meio aos problemas, como crescer no meio das aflições. Eu decidi que eu precisava me aprofundar no assunto, para superar essa mini crise que eu tinha tido. É claro que eu passo por tribulações no dia a dia, dificuldades como qualquer outro. E, ao mesmo tempo, olhando para trás, eu já vivi grandes intervenções de Deus na minha vida. Tanto as 2 gestações das minhas filhas, uma delas nasceu praticamente sem respirar, o meu casamento que foi restaurado depois de uma crise que quase levou ao divórcio, a superação do luto da morte do meu pai, enfim, problemas financeiros de diferentes tamanhos. Claro que eu já passei por muitas tribulações e é claro que eu já vi intervenções maravilhosas de Deus na minha vida. Eu continuei estudando sobre o assunto. E, além de estudar sobre o assunto, é claro, eu experimentava todos os dias essas intervenções na minha vida. Eu sou uma pessoa como qualquer outra, eu passo por problemas nos relacionamentos, problemas financeiros, dificuldades no dia a dia, como qualquer outra pessoa. Mas, enquanto eu estudava sobre aquilo, eu me sentia como se eu estivesse estudando a fórmula de Bhaskara ou o teorema de Pitágoras e quando eu chegava na prova, só caía a tabuada do 2. Porque tudo era muito intenso e as pequenas tribulações do dia a dia pareciam muito pequenas e rasas perto de todo aquele conhecimento que eu estava aprendendo. Mas então, no dia 4 de outubro de 2019, o dia da grande prova chegou. A minha filha, Ana Júlia, de 5 anos, chegou em casa com vários hematomas pelo corpo. Então chegou a hora de entender se eu estava bem preparada, se eu já estava bem estudada no assunto de como lidar no meio das tribulações. Eu gosto muito da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que está relatada lá no livro de Daniel, no capítulo 3. Não sei se você conhece essa história, mas esses 3 jovens israelitas estavam morando na Babilônia quando o rei Nabucodonosor fez uma grande estátua em homenagem a si próprio. E ele deu uma ordem que todos se prostrariam diante daquela estátua. Os 3 israelitas, que tinham uma fé muito forte e obedeciam à lei de Deus, não gostariam, não queriam e decidiram não se prostrar diante daquela estátua do rei. Mas a punição para quem não se prostrasse diante da estátua era ser jogado numa fornalha. Quando eles decidiram não fazer aquilo, o rei ficou muito bravo, não só por eles não obedecerem, mas ele se sentiu pessoalmente ofendido. Tanto que ele decidiu que a fornalha ficaria 7 vezes mais quente para punir esses 3 jovens. E eles declararam, saiba, ó rei, que nós não vamos nos prostrar, porque o nosso Deus é poderoso para nos salvar das suas mãos. Mas mesmo que Ele não nos salve, nós continuaremos firmes na nossa decisão. Eu acho isso impressionante. Quando nós lemos a história, a Bíblia relata que foi encontrado uma 4ª pessoa na fornalha. E era semelhante aos filhos dos deuses, segundo as palavras de Nabucodonosor. A verdade é que o próprio Senhor estava com aqueles 3 jovens na fornalha. Eu acho maravilhoso você ver que Deus não precisa te livrar da fornalha, mas Ele está com você na fornalha. Quando eles foram tirados daquele lugar, foi constatado que nada estava queimado, não tinha nem cheiro de fumaça no cabelo dele. Gente, a gente fica 10 minutos numa churrasqueira e sai cheirando fumaça. A única coisa que foi queimada naquela ocasião foram as cordas que prendiam aqueles jovens. E essa história é muito maravilhosa porque você percebe que Deus não apagou o fogo. Deus não mudou a sentença. Deus não fez cair uma chuva forte que acabou com aquele calor. Não, Deus simplesmente esteve com aqueles jovens dentro da fornalha. E aquela história serviu para glorificar o nome do Senhor em todo aquele reino, que era um dos maiores reinos, a potência mundial da época. E eu estava prestes a entrar numa fornalha, mas eu sabia que Ele estava comigo. Naquele dia, naquele 4 de outubro de 2019, a Ana Júlia chegou da escola, a gente recebeu visita em casa, estava todo mundo se divertindo, brincando, quando uma das crianças que estavam lá em casa notou alguns hematomas na perna da Ana Júlia.
Eu achei bem estranho aquilo, mas ela estava super bem. Além dos hematomas, ela estava com umas bolinhas no pescoço que pareciam petequias de alergia. Aquele dia estava muito quente e como ela já teve um histórico de dermatite, eu tinha certeza que era só uma alergia ao calor. Porém, quando eu comecei a examinar o corpo dela, eu vi que tinham muitos hematomas mesmo, de diversos tamanhos, de diversas cores, e estavam espalhados por todo o corpo. Eu até na hora fiquei assustada, perguntei se alguém tinha machucado ela, se ela tinha caído na escola, mas mesmo que ela tivesse sido atropelada, eu acho que ela não teria hematomas por todo o corpo de maneira tão espalhada. Ficamos ali pensando se levávamos para o hospital, se não levávamos, aquela dúvida. As pessoas que estavam lá em casa estavam indo para a igreja, inclusive o meu marido e a minha filha mais velha também tinham esse compromisso. E nessa indecisão, eu falei que eles poderiam ir e eu fiquei ali analisando, pensando, será que eu levo para o hospital ou será que eu posso marcar uma consulta para o dia seguinte? Existe uma música de um grupo musical infantil, aquele Minha Vida é uma Viagem, que fala assim, Paulo e Silas cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo em todo o tempo, então eu vou cantando. A Ana Júlia gosta muito dessa música e eu também. A história de Paulo e Silas na prisão é muito conhecida, está relatada lá no livro de Atos. E o mais curioso é que eles estavam cantando na prisão, mas eles não estavam só na prisão. Eles tinham sido açoitados, espancados, por conta do nome de Cristo. Eles estavam presos num tronco, enquanto eles estavam lá, eles louvavam o Senhor. As pessoas que estavam naquela prisão, com certeza, foram muito mais impactadas por aquele louvor do que eu e você, que não conhecemos essa realidade. Eles estavam naquela situação e mesmo assim eles conseguiam louvar ao Senhor. A Bíblia relata que a intervenção veio, houve um terremoto, as celas se abriram, o carcereiro se converteu, toda a sua família, enfim, Deus interviu naquela situação. Eu vejo que nós precisamos ser luz em situações difíceis. É claro que nós somos luz em todo o tempo. Mas é quando está escuro que a nossa luz deve e precisa brilhar mais. Eu vejo que hospitais são lugares assim, lugares de dor, de sofrimento, lugares escuros que precisam da luz brilhando. Naquela noite, naquela dúvida se íamos ou não para o hospital, eu tirei várias fotos dos hematomas da Ana Júlia e mandei para um casal de amigos meus. Ele é pediatra, ela é enfermeira, eles olharam as fotos e imediatamente ele mandou um áudio para mim falando que eu não deveria esperar, que eu deveria ir para o hospital imediatamente para investigar algum problema de coagulação, que aqueles hematomas não eram normais. A gente chegou no hospital, ficamos ali, tinha 4 crianças na nossa frente no pronto atendimento, brincamos de forca, desenhamos, cantamos, rimos, brincamos. E nesse meio tempo tinha uma menininha muito acuada, a gente conseguia ver que ela estava sofrendo bastante ali na sala de espera. Em determinado momento ela chegou para a Ana Júlia e falou, oi, eu sou a Cecília, eu estou com muita dor de ouvido, sabia? E você via no olhinho dela que realmente estava doendo. Perguntei para a Ana Júlia o que nós poderíamos fazer para quem sabe que a Cecília se sentisse melhor. Nós fizemos um origami, eu fiz um passarinho, a Ana Júlia fez um avião e nós demos para ela, com a intenção de fazê-la realmente se alegrar um pouquinho. Até tentei ver se eu conseguia pular a nossa vez para dar a nossa vez para ela, mas ela estava muito longe de nós, não tínhamos como fazer essa troca. Naquele momento, naquele hospital, o que eu quis mostrar para a Ana Júlia é que a gente nunca pode estar tão focado nos nossos próprios problemas que nós não podemos enxergar a dor dos outros. Nós precisamos estar atentos e entender que em todos os lugares em que nós estamos, nós podemos e devemos ser luz do Senhor. Nós nunca podemos deixar que o nosso sofrimento, a nossa própria dor, tome conta de maneira tão intensa das nossas vidas que nós estejamos cegos para o sofrimento dos outros. Deus nos chama para sermos luz. E foi isso que eu quis mostrar para a Ana Júlia, naquele lugar, naquele hospital, naquele momento que parecia de tanto sofrimento e de tanta angústia. Então a nossa vez chegou. Fomos atendidas por uma médica extremamente competente, séria, que logo avaliou a Ana Júlia e pediu vários exames, inclusive exame de sangue, exame de urina, raio-x. A ideia era tentar descartar várias hipóteses, e entre elas, a leucemia. Salmo 46 diz que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu já tinha lido, decorado, cantado esse versículo, mas eu percebi que eu não tinha compreendido plenamente o que ele significava. Porque se o Senhor é o nosso refúgio na hora da angústia, então existe a hora da angústia. E muitas vezes nós esquecemos disso, de que nós estamos suscetíveis a situações difíceis, a aflições. Deus nunca nos prometeu que nos livraria das aflições, pelo contrário. Isaías fala, quando você passar pelas águas eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, as chamas não te queimarão. Não é se você passar, mas quando você passar.
Mas a promessa de Deus é que não importa se serão águas profundas ou um fogo intenso, Ele estará conosco. E a certeza da presença dEle deveria ser o suficiente para nós. E eu decidi que seria o suficiente para mim naquele quarto de hospital. Enquanto nós esperávamos o resultado do exame que parecia não chegar nunca. Gente do céu, que hora mais demorada, talvez a hora mais longa da minha vida. Eu acho que eu andei uns 3 quilômetros dentro de um quarto de 8 metros quadrados. Enquanto eu caminhava, eu cantava, eu orava e eu falava: Deus, o Senhor é maravilhoso, intervém em nosso favor. Eu lembro que eu cantei aquela música, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. E enquanto eu cantava e orava, eu via a Ana Júlia ali deitadinha na maca, ela estava brincando com o meu celular. Ela olhou para mim e perguntou: mamãe, o que você está falando? E eu falei: filha, eu estou orando, agradecendo o Senhor porque Ele está cuidando de você. É claro que naquele momento não caberia explicar que tinha um diagnóstico possível de leucemia, ela sequer saberia o que era isso. Mas eu sei que um dia ela vai poder lembrar dessa cena e vai poder ser um referencial para ela, de que mesmo em momentos difíceis de angústia, nós podemos nos refugiar no Senhor. Naquele momento, enquanto eu orava, todos os cenários possíveis passaram na minha mente. O primeiro eu orava falando: não é leucemia, em nome de Jesus não é leucemia. Mas depois eu pensei: se for leucemia, já é leucemia, né? O exame só vai comprovar o que já é. Então eu falei: não, então se for leucemia, o Senhor vai fazer um milagre maravilhoso, vai curar, vai vir um exame, de repente vai vir a cura e o teu nome vai ser glorificado. E daí eu pensei: mas e se o Senhor não o fizer? E se a gente passar por um longo tratamento e difícil? O Senhor vai continuar sendo o nosso Deus maravilhoso. Já pensei até e se precisar fazer um transplante de medula, já pensei na minha filha mais velha tendo que fazer cirurgia. Todos os cenários que você pode imaginar já passaram pela minha cabeça naquela uma hora. Mas de todos os cenários, a conclusão era a mesma. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo aquele que é soberano sobre as nossas vidas. E não importa o que nós vamos passar como o Senhor. E o seu nome vai ser glorificado em tudo isso. Em meio a todas as orações, aos louvores, tinha mais uma coisa que eu me apegava. Deus planejou Ana Júlia. Deus tem planos e propósitos para ela. Ele a salvou mesmo no nascimento dela, que já foi um milagre. Não ia ser agora que Ele iria desampará-la. Em Lamentações, o profeta Jeremias diz que ele quer trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. No meio da desolação do povo de Israel, ele lembrava das promessas de Deus para que o seu coração pudesse ter esperança no futuro. Então, enquanto eu estava ali naquele hospital, vendo Ana Júlia tão cansadinha, tão amuadinha naquela maca, eu comecei a lembrar sobre a sua própria história. O simples fato dela estar ali mexendo no meu celular enquanto a gente esperava o resultado do exame já era uma prova da fidelidade de Deus. A Ana Júlia nasceu praticamente sem vida. Assim, na verdade, as minhas 2 filhas são frutos da intervenção divina. A Manuela, eu descobri que eu tinha um problema seríssimo no meu útero quando eu estava com 5 meses e já era devido à literatura a respeito deste problema, já era para ela ter sido perdida muito antes disso. Com a Ana Júlia, por nós já sabermos deste problema do meu útero, nós fizemos a cerclagem preventiva, que é uma cirurgia que é para amarrar o colo do útero para que ele não abrisse antes do tempo. E foi uma gestação maravilhosa, planejada, saudável, mas na hora do parto, alguma coisa aconteceu. Na hora do parto, as contrações e o tempo que demorou para que eu fosse levada até o centro cirúrgico fez com que a Ana Júlia sofresse no parto. Ela nasceu, ela parecia um pacotinho de feijão, roxo, imóvel, o médico simplesmente a deixou ali na minha perna enquanto fazia os procedimentos para cortar o cordão umbilical. A pediatra trouxe para nós e disse: essa é sua filha, eu vou levar para assistência. Eu pensei: o que está acontecendo? Não trouxeram lá pertinho de mim, a gente não tirou foto, ela está quietinha, o meu marido não pôde acompanhá-la nos procedimentos, os primeiros procedimentos. E tudo aquilo foi muito assustador. Depois a gente veio a saber que ela nasceu praticamente sem respirar, com um batimento cardíaco muito fraco, demorou 20 minutos até que ela estabilizasse a sua respiração. O prognóstico era que nós precisaríamos acompanhá-la com o neuropediatra até os 2 anos de idade, para averiguar realmente sequelas que estariam no seu cérebro por conta desse tempo sem respirar. Mas, para nossa surpresa, aos 3 meses o neuropediatra liberou de todo o acompanhamento, ela teve alta, ela é uma criança extremamente acima da média, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas os professores, os amigos, as pessoas sempre dizem que realmente ela é muito inteligente. E uma certa vez um profeta disse para nós, né, que Deus fez a minha filha com uma mente rápida, porque Ele tem coisas para fazer rapidamente na vida dela.
E naquele hospital, naquela hora, era essa história, esse testemunho, essas promessas, eram essas coisas que eu trazia à minha memória, para que eu pudesse me manter firme enquanto eu esperava o resultado daquele exame que parecia que nunca ia chegar. Eu acho maravilhoso pensar que Deus não é pego de surpresa por nenhuma das situações que acontecem na nossa vida. Salmo 121 fala que o guarda de Israel, ele não dorme nem cochila. Ele não é pego desprevenido pelas situações. Ele não é pego desprevenido pelas circunstâncias que acontecem. Ele não é pego de surpresa. E cada vez mais eu fico certa de que Ele nos livra de perigos que nós nem imaginamos, nós não conhecemos, nós nem sabemos que nos cerca. Como eu contei, as minhas 2 filhas tiveram problemas na gestação, coisas que eu nem imaginava. Eu nem imaginava que eu estava prestes a perder a Manuela durante a gravidez. Eu nem sabia e nem imaginava que a Ana Júlia poderia sofrer no parto ao ponto de nascer sem respirar. Ou seja, Ele estava alerta, Ele estava atento. E naquele dia nós estávamos no hospital aguardando aquele exame, foi quando a médica chegou com o resultado. Graças a Deus a leucemia estava praticamente descartada, mas uma coisa era certa, as plaquetas da Ana Júlia estavam muito baixas. Só para você entender, as plaquetas normais no ser humano ficam entre 140 mil e 440 mil. A da Ana Júlia estava 1.240. Isso significa que qualquer batidinha, qualquer queda que ela tivesse na escola naquele dia, poderia ter sido fatal. E eu confirmei isso com a médica mais tarde. Vários profissionais de saúde, ao saberem desse número, ficaram chocados de que ela estava simplesmente andando em casa, passou o dia na escola com essas plaquetas, esse nível tão baixo. Mais tarde eu fiquei sabendo, conversando na escola, que naquele mesmo dia, durante a brincadeira do parquinho, por uma coisa boba de criança, a Ana Júlia não quis brincar de pega-pega com os amigos. Em vez de ficar correndo pelo parque, ela simplesmente ficou sentada brincando com algumas amigas. Hoje eu olho e vejo como Deus estava cuidando dela, para realmente evitar qualquer acidente, qualquer problema. Uma outra provisão divina que nós analisamos depois também foi na véspera. A Ana Júlia tinha ido dormir na casa da minha mãe e elas brincam de monstro das cócegas. Elas fazem cócegas até não poder mais. E ela sempre cai da cama, mas naquele dia especificamente minha mãe não deixava ela cair. Minha mãe estava sempre segurando. Inclusive nós temos certeza que foram as cócegas, que obviamente são inofensivas, que levaram ao aparecimento dos hematomas. E nós somos gratos por isso, porque se não fossem os hematomas, nós não íamos ter levado ela tão rapidamente ao pronto atendimento. Ou seja, existem tantas coisas acontecendo que nós não temos ciência, mas Deus está no controle e Ele está nos livrando, inclusive dos perigos que nós desconhecemos. Naquela noite, enquanto a Ana Júlia estava ali, acuadinha, moadinha, deitadinha, ainda meio em choque do acesso venoso que ela tinha acabado de receber no braço, ela olhou para mim e perguntou: "Mamãe, será que a Cecília está melhor? Você poderia perguntar para a enfermeira se ficou tudo bem?" Que coração lindo dessa menina! Mesmo no seu próprio sofrimento, ela estava se preocupando com aquela criança que chorava na sala de espera. Eu tenho aprendido que a fé não é um sentimento, a fé é uma atitude. Sabe quando você fala que amor não é um sentimento, amor é uma decisão? Você precisa decidir amar outra pessoa e por decidir você tem atitudes que demonstram amor? Para mim a fé é a mesma coisa, você precisa decidir ter fé. É claro que tem dias que a gente recebe uma descarga sobrenatural do Espírito Santo e você sai querendo orar por toda pessoa na rua que está doente, vamos mover montanhas, plantar amoreira no meio do mar, aquela coisa toda. Mas tem dias que a gente precisa ser como arqueólogos, cavando na Bíblia qualquer evidência de que Deus está conosco e que as coisas vão dar certo. E eu lembro que aquele dia no hospital, enquanto eu aguardava o meu marido chegar, né, como ele tinha ido para a conferência com a minha filha mais velha, e eu fiquei aguardando ele chegar lá no hospital. E ele já tinha dito que ele queria passar a noite com a Ana Júlia no hospital, porque no dia seguinte eu viajaria logo cedo para uma conferência que eu ia pregar em São Paulo. Quando ele chegou, eu já tinha decidido que eu não ia mais para a conferência. Como assim? Como que eu vou viajar 400 quilômetros de distância sem nem ter um diagnóstico do que a minha filha tem? A verdade é que o que mais me incomodava era não saber o que ela tinha. E a médica simplesmente ainda não tinha passado, ninguém tinha dado nenhum parecer. Eu já tinha decidido, eu não vou viajar. Meu marido chegou com a decisão contrária. É claro que você vai. Era uma conferência, tem 3 palestrantes, você é uma delas. Você não vai deixar isso, você não vai deixar esse compromisso. Eu estou aqui, eu te mantenho informado, vai dar tudo certo. No meio daquela discussão ali na sala de observação, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos esperar pelo menos o internamento, quando a gente for para o quarto, a gente decide o que vai fazer. Chegando no quarto, eu fui para casa buscar algumas coisas para ele dormir ali, porque a gente não tinha pegado roupa para Ana Júlia, roupa para ele, coisa de higiene.
Mas eu estava no meu coração bem decidida a não ir para São Paulo. Já o meu marido estava bem decidido que eu iria. Muitas coisas passavam pela minha cabeça. Se minha filha morre, eu estou a 400 quilômetros de distância. É ruim pensar nisso? É, mas é claro que passa isso pela nossa cabeça. Eu sequer sabia o que ela tinha. E eu lembro que eu saí caminhando do hospital, muito assim, abalada com aquela intensidade com que meu marido falava para eu ir e ao mesmo tempo a minha dúvida. E eu fui orando, eu falei, Deus, eu me preparei para essa conferência, eu sei que o Senhor tem coisas para fazer lá. Eu orei, eu jejuei, eu preparei essa palavra, já faz 3, 4 meses que está marcado. Eu estava com altas expectativas, eu sei que o Senhor tem coisas para fazer lá, mas eu não consigo ir. E o Senhor é Pai, o Senhor não me pediria para sacrificar a minha. E antes de que eu pudesse terminar a minha oração, eu lembrei de Abraão e o que Deus pediu para ele. É muito difícil imaginar isso. Mas na hora, quando aquela certeza de que já aconteceu isso outra vez, eu lembro que eu falei assim, mas Deus, eu não sou como Abraão. E eu entrei no carro, eu já chorava, as lágrimas já estavam rolando no meu rosto, e eu falei, Deus, eu não sou como Abraão. Mas no meu espírito eu senti a seguinte frase, mas eu quero que você seja. Fui para casa, voltei para o hospital e disse para o meu marido, eu falei, tá bom, eu vou, mas eu preciso que você me mantenha informada. E ainda para casa, até umas 3h30 da manhã, não tinha dormido ainda, eu ainda orava, falava, Deus, eu não vou conseguir entrar naquele avião amanhã se a médica não passar e não der um parecer. Se a médica não vier e dar um diagnóstico, um prognóstico, o que vai acontecer? Eu preciso do Senhor. O Espírito Santo já tinha falado, meu marido já tinha dado a direção, mas eu ainda precisava, né? Como eu brinquei com uma amiga, de um profeta das nações para falar, vai, Deus está mandando você ir. Eu acredito que teria sido muito mais fácil para Abraão se Melquisedeque aparecesse para ele e falasse, o Senhor diz para sacrificar o seu filho. Ou mesmo se um anjo do Senhor aparecesse para ele e falasse isso. A Bíblia relata várias vezes que anjos apareceram, profetas apareceram, mas nesse momento específico, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão sacrificar o seu filho. Logo, eu entendo de que não teve nenhuma intervenção externa, mas que foi próprio Abraão que entendeu essa mensagem do Senhor. Como eu falei, eu queria que um profeta das nações viesse e falasse para mim, vá à conferência, Deus diz para você ir. Mas quando nós não temos essa resposta clara, nós precisamos nos manter baseados na última palavra que Deus nos deu. E eu sabia que Deus tinha algo para fazer nessa conferência. Era fácil ir? Não, não era. Mas você acha que foi fácil para Abraão subir aquele monte com o filho carregando a lenha, ele carregando o cutelo, a faca, sabendo o que ia acontecer lá em cima? Tenho certeza que ele queria pelo menos um spoiler divino, já avisando com antecedência tudo o que ia acontecer. Eu acordei bem cedo, tentando passar no hospital antes de ir para o aeroporto, mas eu descobri que o hospital ainda não estava com o horário de visitação liberada. Ou seja, fui para São Paulo sem ter as notícias e nem mesmo poder ver a Ana Júlia. Enquanto eu ia para o aeroporto, fui trocando mensagens com meu marido, perguntando se a médica já tinha passado, se já tinha alguma novidade. Aquela mensagem que eu tanto queria receber antes de viajar parecia que não chegava nunca. Quando eu estava no aeroporto, na sala de espera ainda, na sala de embarque, esperando para entrar, uma amiga minha mandou uma mensagem perguntando como estava a Ana Júlia. Na noite anterior, eu tinha mandado um pedido de oração ao grupo de pastores e diáconos da minha igreja para que todos pudessem estar intercedendo por nós. E ela estava nesse grupo, então no dia seguinte ela perguntou, e aí, como está a Ana? E eu contei para ela que nós não tínhamos ainda o diagnóstico, não tínhamos ainda a resposta da médica e que eu estava indo para São Paulo para uma conferência. Ainda coloquei um monte de carinha triste na mensagem, porque eu confesso que eu pensei, meu Deus do céu, essa pessoa deve estar imaginando, essa mãe é uma louca, como assim está indo viajar com a filha internada? No meu coração ainda, além de tudo, eu tinha que lidar com a ideia do julgamento alheio. Mas enquanto eu estava ali naquela sala de embarque, foi solicitado que os passageiros fossem para a fila. Enquanto eu estava na fila, a impressão que eu tinha é que de fato eu estava ali levantando o cutelo para sacrificar o meu Isaac. Mas o anjo do Senhor veio e interviu a meu favor. Naquele mesmo momento eu recebi uma mensagem da minha amiga de volta, falando que era para eu ficar tranquila, que Deus ia me abençoar, que Ele estava cuidando dos meus, que quando eu era fraca é que Ele era forte, que se o Senhor não vigiasse a casa, em vão vigiavam sentinelas. Então ela me deu a maior motivação, o maior reforço, tudo que eu precisava, ela estava falando ali naquela mensagem. Eu estava terminando de ouvir a mensagem, chorando ali na sala de embarque, quando chegou a mensagem do meu marido falando que a médica tinha passado, dado o diagnóstico, explicado o tratamento. E com aquela sensação de tranquilidade, sabendo que o anjo interveio em meu favor, eu pude então entrar naquele avião e ir tranquila para a conferência. Depois da última ceia, Jesus teve uma longa conversa com seus discípulos que é registrada lá no Evangelho de João.
em todo esse discurso, ele está falando o que viria a acontecer com os discípulos e com o seu povo após a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. E ele traz várias questões, ele fala sobre aflições, sobre tribulações, sobre perseguições que eles sofreriam, mas em tudo isso ele termina dizendo que haveria provisão da presença dele. Ele diz que estaria com os discípulos por todos os dias, que a paz, a sua própria paz ele daria. E ele diz, eu estou falando todas essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Na verdade, Jesus já estava preparando os discípulos para que quando eles fossem surpreendidos com as dificuldades, eles não ficassem de fato perplexos. Porém, eles lembrassem, existe paz, existe alegria, existe contentamento, existe provisão da presença divina. Nos meses que antecederam a internação da Ana Júlia, eu senti também como se Deus estivesse me preparando. Como eu falei, eu vinha estudando sobre o assunto já fazia algum tempo. Fé na tribulação, contentamento, mesmo em meio às dificuldades. Mas assim como no vestibular, vocês lembram que no vestibular, pouquinho antes da prova, tinha os intensivões, os professores parece que aumentavam o conteúdo, aumentava a carga horária de aula e você se preparava mais para aquela prova? Essa era a impressão que eu sentia. Nós passamos alguns meses antes, poucos meses antes, por um processo judicial envolvendo um familiar que abalou muito a gente, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Logo em seguida, a gente foi fazer uma viagem com fins ministeriais aos Estados Unidos e eu pude participar de um congresso em que eu ouvi uma palestra da Catherine Wolfe. Ela sofreu um AVC com 26 anos. Até hoje ela tem sequelas, anda de cadeira de rodas, metade do rosto paralisado. E ela falou sobre a bondade de Deus. Aquela palestra acabou comigo, porque ela falava sobre como a bondade de Deus, mesmo neste mundo caótico. E as dificuldades não anulam o caráter bondoso de Deus, assim como o caráter bondoso de Deus não nos garante a ausência de dificuldades, porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. Ainda chegando muito próximo ao internamento da Ana Júlia, nós tivemos um evento na igreja que trouxe o Miguel Arcanjo, que ministra aquelas músicas, Deus de aliança, Deus de promessas, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. E num culto, num momento desse, de estar na presença de Deus, eu estava ouvindo aquela música da banda Morada que fala, que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. Mas ele canta, me tira o medo e me faz entender que todas essas coisas são o Senhor. E na música especificamente, ele remete à história de Moisés e o povo de Israel em frente ao monte, aquele monte que foi bastante assustador para o povo, porque a presença de Deus se manifestou de maneira muito intensa. Mas enquanto eu orava nesse dia, cantando essa música, eu entendi que a intervenção de Deus muitas vezes parece assustadora. Pensa o vento que soprou para que o Mar Vermelho abrisse. Não foi um ventinho, não foi uma brisa. Deve ter sido um vento bastante assustador. E por isso que nesse dia, pensando sobre isso, eu falei para o Espírito Santo, eu falei, Deus, eu não sei como o Senhor quer intervir. Eu não sei se vai ser assustador ou se não vai ser assustador. Mas independente de quão amedrontador seja aos meus olhos, eu quero poder saber que o Senhor está comigo e eu estou disposta a enfrentar o que for, mesmo que possa parecer assustador. O Senhor é livre para fazer na minha vida aquilo que o Senhor desejar, a obra que o Senhor quiser cumprir, ainda que seja pela tempestade, pelo vento forte, pela chuva forte. Eu ainda não sabia o que viria, mas eu já tinha decidido qual seria a minha atitude, independente da circunstância. Cheguei à conferência na hora do almoço e fui para a sala dos palestrantes. Lá encontrei as outras duas palestrantes americanas e a gente conversou um pouco e eu acabei contando o que tinha acontecido. Nenhuma das organizadoras do evento sequer imaginaria que eu cogitei a hipótese de não ir à conferência. E realmente eu não falei nada para elas naquele momento. Mas, enquanto eu estava na palestra, o tema era Mães Mais Intencionais e Alegres, acabou que invariavelmente, no fim da palestra, esse assunto veio à tona. Porque eu estava falando sobre a gente ensinar fé aos nossos filhos de maneira intencional e também transmitir a alegria que vem do Espírito Santo e que é marca de todo cristão. Se nós recebemos a nova vida de Cristo, sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não faz sentido vivermos carrancudos, cabisbaixos, como se o mundo fosse acabar. Então acabei trazendo e contando para elas o que tinha acontecido na noite anterior. E entre as coisas que eu citei, eu disse que eu tinha certeza de que ainda que o diagnóstico de leucemia fosse positivo, nós passaríamos por aquilo sabendo que Deus continuaria sendo o nosso sustento. Nós passaríamos por aquilo com a melhor atitude de fé que nós conseguíssemos e Deus continuaria sendo Deus nas nossas vidas.
É claro que todo mundo chorou, eu, as mães que estávamos ali. Não foi a minha intenção fazer ninguém chorar, mas acaba sendo meio impossível segurar as lágrimas, né? Quando nós falamos de algo tão intenso que nós estamos vivendo. Especialmente algo que eu estava aprendendo na teoria e agora estava colocando na prática, que era exatamente o contentamento em meio à tempestade, em meio às tribulações. No dia seguinte, recebi uma mensagem no Instagram e fiquei sabendo que uma mãe que estava ali, naquela conferência, estava com um filho em tratamento de leucemia. Não sei se Deus queria que ela ouvisse exatamente aquela mensagem, mas quem sabe era exatamente aquilo que ela precisasse ouvir e quem sabe foi exatamente para ela que Deus fez com que eu contasse a minha experiência. Não sei, mas eu tenho certeza que o meu Deus não faz nada por acaso. Salmo 84 fala: bem-aventurado a pessoa cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, porque mesmo caminhando por um vale árido, faz desse lugar um lugar de fontes. Eu acho muito maravilhoso esse versículo porque indica protagonismo. Sabe, essa pessoa que tem no coração os caminhos aplanados do Senhor e confia nele, ele passa pelo deserto, mas ele não é afetado pelo deserto. Pelo contrário, ele transforma o deserto num lugar de fontes. Eu acho isso maravilhoso, nós entendermos que nós temos a capacidade e o poder de Deus em nós para transformarmos o lugar onde nós estamos. Existem lugares áridos, secos, sombrios, e é nesse lugar que nós precisamos brilhar, é nesse lugar que nós precisamos ser luz e transformar, sermos agentes de transformação. Hospitais são lugares assim. Quando eu voltei da conferência em São Paulo, ainda para contribuir, meu voo atrasou, eu demorei 1 hora a mais para chegar em Curitiba. Fui direto para o hospital e lá foi muito engraçado. A Ana Júlia estava toda animada, me contando como funcionava a bomba de infusão de soro, contando como tinha sido tomar café da manhã na cama. As crianças realmente gostam de mudanças, né? Lá eu também pude entender um pouquinho mais do diagnóstico dela. Ela foi diagnosticada com uma doença chamada púrpura trombocitopênica idiopática, conhecida como PTI, que é uma doença autoimune que é extremamente comum em crianças, gente que não conhece muito, mas ela surge e para muitas crianças, da maneira que ela surge, ela vai embora, não precisa tomar remédio nem nada do gênero. Essa doença é uma doença, como disse, autoimune e ela causa a queda das plaquetas, é como se o corpo da criança consumisse as próprias plaquetas. E é por isso que as plaquetas dela estavam tão baixas. E por estarem tão baixas, qualquer batidinha, qualquer acidente era um risco. Por isso foi necessária a intervenção com corticoides e o internamento. A gente não sabia ainda exatamente quantos dias seriam, não saberíamos muito bem como ela responderia aos corticoides, mas nós críamos que Deus estava no controle de todas as coisas. Porém, os corticoides têm vários efeitos colaterais, né? Além do inchaço que todo mundo conhece, ela começou a ficar de mau humor, porque além do remédio tinha o tédio de estar no hospital sem poder fazer muitas coisas. Ela foi ficando uma criança mais triste, cansada, mal-humorada, e aquilo ia partindo do meu coração. Mas ainda assim eu tentava reunir todas as forças possíveis e imagináveis para ler a Bíblia com ela. A gente fez vários desenhos, escrevemos cartazes pelo quarto. Eu sou o seu Deus, eu vou curá-lo. O Senhor é aquele que cura todas as enfermidades. Nós trouxemos tantos brinquedos para o quarto que não tinha um profissional de saúde que não entrasse ali e comentasse sobre os brinquedos da Ana Júlia. Nós fizemos uma verdadeira obra de arte. Inclusive tínhamos até um desenho profético. A Ana Júlia desenhou eu e ela saindo do hospital na véspera da alta, que nós também colamos na parede. Foi um momento e uma forma de nós transformarmos aquele lugar onde nós estávamos. Mais do que isso, as enfermeiras autorizaram que a gente passeasse pelos corredores do hospital para realmente tentar deixar o dia mais leve. E a Ana Júlia escreveu bilhetinhos de post-it, aquele autoadesivo, escrito Jesus ama e Jesus cura vocês. E ela colou na porta de todos os pacientes daquele corredor onde ela estava. Foi muito legal porque eu recebi mensagens nas redes sociais de pessoas contando que os filhos estavam internados naquele hospital e receberam um bilhetinho da Ana Júlia. É muito difícil quando nós estamos no deserto pensarmos em como ser luz para os outros, mas faz parte da nossa responsabilidade. E para mim foi muito especial ver o quanto, mesmo nos momentos mais difíceis e doídos, porque, gente, não estava fácil. A Ana Júlia estava mal-humorada, ela tinha seus momentos de crise, ela tinha seus momentos de choro. Eu estava angustiada com aquela situação, mas mesmo com tudo isso, nós tínhamos força para sermos bênção para os enfermeiros, para sermos bênção para os médicos e para os outros pacientes naquele corredor. Nos dias que eu estava no hospital com ela, porque eu e meu marido sempre revezávamos, eu sempre incluía a leitura da Bíblia, a oração, o devocional dentro da nossa rotina. Como eu falei, a gente fazia cartazes, colocava pelas paredes e era uma maneira de nós realmente nos fortalecermos no Senhor. Porque a situação não era fácil, mas o Senhor continuava sendo o mesmo.
Olhar para ela naquelas circunstâncias, com as reações dos remédios, eram difíceis. Mas eu sabia que os remédios eram fortes, mas o meu Deus era ainda mais forte e que tudo aquilo era apenas passageiro. Uma das coisas que eu já vinha meditando há muito tempo é de que nós crescemos em Deus mesmo no meio da adversidade, das tempestades, das tribulações. Nós falamos, né? O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Então isso significa que a angústia vem. Nós temos dias de angústia. Efésios fala sobre o dia mau e sobre um posicionamento que nós devemos ter para vencer nesse dia mau. Um posicionamento que resiste firmemente em fé e confiança. Agora, pasme, o dia mau chega para todo mundo e o Senhor continua sendo o Senhor mesmo no dia mau. Jó disse à sua mulher, né? Nós receberemos o bem de Deus, mas não receberemos o mal. A verdade é que precisamos entender que nesse mundo decaído, nesse mundo que jaz no maligno em que vivemos, as situações difíceis vão acontecer, mesmo sendo Deus soberano sobre as nossas vidas. E a decisão que eu tenho tomado todo dia é como que eu vou me comportar nas situações que eu vivo. Eu decido ser canal de Deus em todas as situações, seja de férias, viajando na beira da praia, na beira do mar, ou seja nos dias difíceis, como num leito de hospital. Então, naquele dia, eu precisava entender como eu vou me posicionar no dia mau, quem eu vou ser no dia mau, qual vai ser a minha atitude no meio da tempestade. O tratamento para a PTI, para essa doença da Ana Júlia, é feito como outras doenças autoimunes, com corticoides. Mas eu já tinha pesquisado, já tinha descoberto que muitas crianças sequer precisam de tratamento. No caso da Ana Júlia, como era muito grave, o número de plaquetas estava muito baixo, não era prudente nem sair do hospital, nem deixá-la sem medicação. Então o tratamento já foi iniciado. Mas nesse momento eu podia perguntar, por que com a Ana Júlia não foi mais fácil? Por que a Ana Júlia não precisou, não simplesmente foi curada como outras crianças que sequer precisam de medicação? Não sei, talvez nós nunca saberemos essa resposta. O que eu preciso não é de uma resposta de Deus, mas de uma atitude minha, de decidir confiar e saber que Ele continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Quando nós fomos internadas, a Ana Júlia estava com as plaquetas bem baixas, estava 1.240. No dia seguinte, enquanto eu estava na conferência, o exame já apontou mais de 2.000 plaquetas. E no terceiro dia, eles já estavam com 5.600 plaquetas, o que para nós foi um motivo de celebração. Nós estávamos super felizes. A médica chegou no quarto aquele dia e falou que eles iam transferir a medicação de via venosa para via oral, já que a Ana Júlia não estava tendo nenhum sangramento espontâneo, ou seja, não estava saindo sangue nem na urina, nem no nariz, nem no ouvidinho. Ou seja, poderíamos melhorar, diminuir, deixar o tratamento mais fácil. Estávamos todos muito felizes. Porém, passaram poucas horas até que aparecesse sangue na urina da Ana Júlia. Com isso, nosso coração já ficou um pouquinho abalado. Chamamos a médica, explicamos para ela que vimos a urina com sangue, ela fez o exame e constatou que de fato não seria possível eliminar a medicação via venosa. E mais, a medicação teria que ser aumentada, eles fariam aquilo que eles chamam de pulsoterapia, altas doses de corticoides, que resultam em inchaço, cansaço físico, dores musculares, enfim, muitos efeitos colaterais para uma criança tão pequenininha. E eu lembro que na hora eu perguntei, mas doutora, as plaquetas estão dobrando a cada dia, já chegamos a 5.600. E ela falou que 5.600 é nada aos olhos deles. E que uma alteração significativa seriam 14, 15 mil plaquetas. Mas 5.000 plaquetas era muito pouco. O que ela não sabia, entretanto, que aquelas 5.000 plaquetas, que era muito pouco para ela, era simplesmente uma nuvem do tamanho de a mão de um homem. E nós sabíamos que a chuva estava prestes a descer. O livro de Romanos fala sobre Abraão, que contra toda a esperança ele creu. Lá no livro fala que ele levou em conta o seu corpo amortecido. Uma coisa que eu acho muito incrível nesse texto é que Abraão não decidiu ignorar as circunstâncias dele. Ele não pensou assim, não, eu e minha mulher somos plenamente capazes de termos filhos. Não, ele levou em conta que ele já era velho, que a sua esposa era estéril e que aquilo que iria acontecer seria um milagre de Deus. Mas isso não o fez duvidar. Contra toda a esperança, ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Eu tenho aprendido que crer em Deus e crer no milagre não diz respeito a ignorar essas circunstâncias. Então, aquela notícia da médica a respeito da pulsoterapia, da intensificação dos tratamentos, do resultado dos exames que não estavam bons, aquilo de fato foi um balde de água fria. E aquilo abalou a nossa fé e a nossa alegria naquele instante.
Mas a gente continuava crendo em Deus, a gente continuou resgatando e buscando dentro de nós todas as forças possíveis e imagináveis para que nós pudéssemos manter os nossos olhos fixos nele. E logo depois que a médica saiu, um amigo muito querido nosso chegou até o hospital. Ele já tinha mandado mensagem falando que iria nos visitar, mas ele chegou exatamente no momento em que a médica tinha saído. E a gente ainda estava naquela sensação de abalo pelas notícias, e ele veio, ele orou conosco, porque Deus sabia que naquela hora nós precisávamos de um braço amigo. Era engraçado que eu confesso que naquele momento eu pensei, será que eu não crio o suficiente? Será que eu não orei o suficiente? Eu me senti um pouco derrotada. Não que Deus tivesse sido derrotado, mas que eu, de alguma forma, tinha falhado. Curiosamente, eu me sentia muito fraca nessa batalha. Eu orava muito, mas as minhas orações se resumiam a dar glória a Deus. Parece que eu reunia as minhas forças para manter o contentamento. E eu lembro uma vez que eu estava no carro, numa dessas idas hospital-casa, e eu falei, Deus, eu não me sinto forte para batalhar, parece que eu não estou batalhando em oração o suficiente por essa cura. E na hora o Espírito Santo ministrou meu coração, fica tranquila que tem gente batalhando por você. E nessa hora foi muito forte para mim entender que a Igreja de Cristo teve um papel primordial para nos sustentar neste momento. Mais tarde eu comentei com um grupo de pastores lá da igreja que as pessoas, os médicos sempre dizem que os remédios fizeram efeito, mas nós sabemos que não foram os remédios. Foram as orações, foi o corpo de Cristo unido, intercedendo pela vida da Ana Júlia. No domingo à noite, porém, essa batalha estava somente começando. Uma das maiores estratégias que nós temos, ferramentas, para nos motivarmos e mantermos a nossa fé firme, é lembrar do que Deus já fez. E não só o que Deus fez na nossa vida, mas também testemunhos de outras pessoas, ler na Bíblia as intervenções divinas. E isso nos ajuda a lembrar quem Deus é, o seu poder e aquilo que Ele pode fazer por nós. Logo depois que aumentamos os medicamentos da Ana Júlia, a dosagem, a pulsoterapia, nós percebemos mudanças significativas nela. Além do inchaço, ela realmente aumentou muito o apetite dela, ela começou a comer muito mais, mas principalmente ela vivia de mau humor. Mau humor, dores no corpo. Eu acho que tudo isso se somou ao tédio de estar no hospital por tantos dias. Enfim, estava sendo muito difícil passar os dias com ela. Ela estava muito desanimada, ela estava perdendo a sua vitalidade, aquela vitalidade natural que faz parte dela. Então, cada dia era complicado. A gente fazia brincadeiras, eu tentava animá-la da melhor maneira possível. Então, chegava a hora do exame de sangue, que era uma das maiores lutas. A gente precisava deitar em cima dela para que ela fizesse o exame. Alguém tinha que segurar o braço. Era realmente um momento muito difícil. Mesmo ela tendo que fazer todos os dias e a gente explicando o que ia acontecer, não era nada agradável, especialmente para o coração de uma mãe, não é mesmo? Nós tínhamos começado a pulsoterapia no domingo. Na segunda-feira, a médica deu um tempo para não precisarmos fazer um novo exame de sangue. Mas na terça-feira, o exame foi devastador, porque as plaquetas caíram. E nós estávamos torcendo para que elas subissem, por isso nós tínhamos mudado o tratamento. Então, realmente era assim, mas espera aí, o que está acontecendo? Nós começamos o medicamento, aumentamos a dose, as plaquetas estão caindo. Mais tarde eu vim a entender que era uma maneira de o Senhor mostrar para nós que o milagre não veio pela medicação, mas sim pelas orações. Então a médica chegou e disse que teríamos que mudar para um outro tratamento, que seria ainda mais agressivo porque atacaria a imunidade da Ana Júlia, a tal da imunoglobulina. E aquilo para mim foi ainda mais assustador. E eu cheguei para ela e falei, mas doutora, não eram 3 dias de pulsoterapia até a gente ver o resultado? E ela falou, sim, mas a gente já está no segundo dia, no final do segundo dia, e os resultados foram piores, então nós não temos grandes perspectivas. Mas se você faz questão, a gente espera até o 3º dia. Eu falei, é claro que eu faço questão. Na verdade, assim, aquelas notícias não eram boas, né? Mas o meu Deus é bom, e foi para esse Deus bom que eu corri. Certa vez eu vi uma pregação da Joyce Meyer que ela contava o testemunho de vida dela. Realmente ela teve uma história muito sofrida. Mas ela dizia que o maior soco na cara que a gente pode dar no diabo é transformar a nossa história em um testemunho de louvor e glória a Deus. Porque o diabo ele vem tentando nos destruir. E ele vem e ele acha que as situações difíceis da vida vão acabar com a gente. Vão roubar a nossa alegria, a nossa paz e a nossa fé. Mas quando a gente tem uma atitude positiva, mesmo diante das adversidades, nós mostramos para eles que as circunstâncias não vão mudar quem nós somos, nem aquilo que nós cremos em relação a Deus. Abacuque fala, né? Que ainda que a figueira não floresça, que não haja ramos na figueira, que o produto da oliveira minta. E ele fala do pior cenário possível numa sociedade que vivia da terra, vivia da agricultura, vivia da pecuária.
E ele fala que ainda que tudo isso acontecesse, ainda assim ele se alegraria no Senhor e exultaria no Deus da salvação dele. A verdade é que a atitude que nós temos diante da batalha nem sempre vai imediatamente fazer com que a batalha chegue ao fim, mas vai nos trazer paz mesmo em meio à batalha. O Senhor, como eu já falei outras vezes, Ele não quer nos livrar da fornalha, mas Ele quer nos salvar na fornalha. Ele quer estar conosco lá e mudar a nossa atitude, mudar o nosso interior dentro das situações mais difíceis da vida. Com a notícia da queda das plaquetas e a possibilidade de mudar o tratamento, eu confesso que meu coração ficou bastante abalado. Eu acho que aquele foi o dia que eu fiquei mais abalada no hospital. Eu lembro que eu precisei ir para o banheiro, chorar por uns 15 segundos, me recompor e voltar para o quarto para poder me divertir mais um pouco com a Ana Júlia. Porque eu percebia que ela entendia claramente tudo o que estava acontecendo. Ela já sabia o que era plaqueta subir, plaqueta descer, e eu sabia que eu, como mãe, por mais que eu sofresse, eu precisava estar forte por ela. Então fui lá para o banheiro, chorei um pouquinho, lavei meu rosto, voltei e bola para frente, vida que segue, o Senhor é bom e Ele vai continuar fazendo milagres nas nossas vidas. Quando eu cheguei em casa, mais uma vez o Senhor usou a igreja dele para falar comigo e para me edificar. Uma irmã lá dos Estados Unidos mandou uma mensagem para mim perguntando como que a Ana Júlia estava. E eu falei para ela que se naquela noite não tivesse um milagre e as coisas não mudassem, a médica iria começar um tratamento mais agressivo no dia seguinte. Então nós tínhamos até o dia seguinte para que Deus fizesse alguma coisa diferente e mudasse a história, mudasse o cenário da Ana Júlia. Lembrando que nós tínhamos já 2 dias de medicação mais alta e as plaquetas caindo. E aquela minha amiga falou, você conhece essa música? Ela mandou para mim um link da música Raise a Hallelujah, que é aquela música que diz, eu levanto um aleluia na presença dos inimigos, no meio da tempestade eu vou cantar, eu vou dançar, e o meu louvor vai subir mesmo nos momentos mais difíceis. Mas no vídeo específico que ela me mandou, o compositor da música contava a história da composição. E ele disse que um amigo dele, que estava com um filho no hospital, mandou uma mensagem dizendo que aquela provavelmente seria a última noite do filho, porque a previsão era que se Deus não fizesse um milagre, ele não iria chegar ao dia seguinte. E esse compositor, então, no momento de oração e de busca e de clamor por essa criança, recebeu essa música do Senhor e compôs a Raise a Hallelujah. Quando eu ouvi essa história, o meu coração se encheu de fé, porque era bem isso, era aquela noite que a gente precisava de um milagre, de uma intervenção. E eu lembro que a minha filha mais velha estava comigo, nós cantamos a música, oramos mais uma vez pela Ana Júlia e novamente depositamos toda a nossa fé no único lugar que nós poderíamos depositar, na presença do Senhor. O reino de Deus não se move no nosso ritmo, é preciso perseverar em fé para alcançarmos os objetivos que nós temos buscado. Mais do que isso, entendermos que Deus tem um plano e que as coisas acontecem dentro do plano dele. As respostas nem sempre são imediatas e as intervenções divinas nem sempre são instantâneas. Nós vemos lá em Daniel que ele orou por 21 dias antes de receber uma resposta. Zacarias e Isabel eram um casal piedoso que passaram a vida orando por um filho e só tiveram a resposta no final da sua vida, lá na velhice. O próprio Elias, quando orava por chuva, permaneceu orando. E foi necessário apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem para que ele soubesse que a chuva estava descendo. E para nós, naquele 6º dia de internamento, a chuva estava descendo. O exame de sangue apontou 14.500 plaquetas, exatamente o número que a médica tinha mencionado que seria uma quantidade significativa. Gente, o nosso coração estava muito alegre, principalmente porque a imunoglobulina foi descartada. Nós manteríamos o mesmo tratamento que vínhamos fazendo. Passou mais um dia e os resultados foram ainda melhores, 51.000 plaquetas. Nós sabíamos que a chuva já tinha começado a descer, nós sabíamos que a cura já era nossa. Naquele dia, a Ana Júlia dormiu, eu peguei o óleo de unção que a minha pastora tinha deixado quando nos visitou e eu orei por ela. A ungir, enquanto eu orava, eu fui cantando aquela canção que diz, né, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, sua alma viverá, seu espírito renovará e no seu corpo tudo novo se fará. E era assim que a gente conseguia orar pela Ana Júlia. Quando as pessoas iriam falar com ela, ela não queria, ela não deixava que a gente orasse, impusesse as mãos sobre ela. Conversei com ela, nem mesmo ela soube me explicar por quê. Então a gente ia assim, equilibrando o respeito à vontade dela, mas também trazendo a intervenção divina através da nossa intercessão. Na sexta-feira o dia foi mais leve, era a véspera do Dia das Crianças, o hospital fez um lanche especial, teve brigadeiro, bolo, balão. Ela até ganhou um presente dos voluntários do hospital. E nós estávamos muito alegres, sabendo que existia a perspectiva de sairmos de alta até domingo.
Mas eu confesso que às vezes vinha um sopro no meu coração dizendo: você vai ficar um dia sem fazer exame de sangue? Como que você sabe que as plaquetas não estão caindo novamente? Elas já caíram outras vezes. Como você vai ter certeza de que agora elas não estão novamente regredindo? Mas eu espantava esse pensamento e trazia para minha fé a certeza de que a cura já era nossa. Isaías fala que Deus abriria um caminho novo no deserto. Muitas vezes a gente não consegue encontrar no meio dos desertos da vida, não consegue enxergar com os nossos olhos naturais que Deus tem um caminho para fazer brotar dali mesmo, naquele deserto. Deus não precisa mudar o lugar onde a gente está, Ele precisa nos mudar naquele lugar. Ou mesmo mudar aquele lugar, mas Ele não precisa nos tirar daquele lugar. Então os momentos de crise, de tribulação, nos fazem avaliar onde está a nossa fé. Tem um versículo em Provérbios que eu gosto muito, apesar de ele ser meio cruel, que diz que se você fraqueja no dia da adversidade, a sua força é limitada. A gente não gosta de olhar para nós mesmos e vermos que somos fracos. Mas é no momento da adversidade que a gente consegue fazer essa autoavaliação. E se de fato nós somos fracos, entender isso nos levará a encontrar a fonte de forças. Então, naquele momento, a gente estava nessa crise. Para mim, essa era a minha maior luta. Acreditar que Deus estava fazendo aquela obra, mesmo sem ter os exames para comprovar que as plaquetas estavam subindo. No meu coração, aquela voz tentava entrar. Você não sabe se as plaquetas estão subindo. Quem sabe elas estão caindo. Nós tínhamos feito o exame na quinta-feira e a previsão era: se melhorar até domingo, vocês podem ter alta. De sexta para sábado, a minha querida pastora e amiga foi dormir no hospital com a Ana Júlia. E eu fui para casa tentando lutar com aqueles pensamentos, com aqueles sentimentos. E eu decidi que eu ia para o hospital bem cedinho no sábado para que eu pudesse acompanhar o exame de sangue. E foi muito legal saber que Deus estava movendo no mundo espiritual. Muitas pessoas, muitas mesmo, relataram depois que naquele sábado pela manhã, elas simplesmente oraram falando: Deus, dá alta para Ana Júlia hoje. Senhor, cura a Ana Júlia. Pessoas sonharam que ela estava sendo liberada do hospital. Quando eu cheguei no hospital, o exame já tinha acontecido. A minha amiga falou que tinha sido tudo bem e nós estávamos lá esperando, aguardando para que chegasse o resultado. Então a médica entrou e falou: e não é que esse exame deu ruim? A gente já ficou abalada. Ela falou assim: deu nada, 117 mil plaquetas por milímetro cúbico. E para nós foi um momento de muita alegria. Até a Ana Júlia olhou para a gente e falou assim: as plaquetas subiram? A gente vai para casa? E ela chorou emocionada. Finalmente nós estávamos indo para casa. Bastante desafiador para o nosso intelecto humano pensar em um Deus soberano, controlador de todas as coisas, Senhor do universo e que ainda assim sofre com o nosso sofrimento. Mas isso ao mesmo tempo é para ser reconfortante quando você recebe com os olhos da fé. Como a gente já falou, Ele não deixa você sozinho na fornalha, Ele não deixa você sozinho no vale da sombra da morte, Ele não deixa você sozinho no meio das águas ou no fogo ardente. Ele está sempre com você. E isso para mim com certeza fez toda a diferença no tempo de hospital e continuou fazendo depois que a Ana Júlia saiu do hospital. Porque claro que nós estávamos muito alegres de estar com ela em casa, até a bagunça em casa era motivo de alegria. Mas ela ainda estava tomando medicamento, ela precisava fazer o desmame daquele corticoide que tinha sido muito alto, as doses tinham sido muito altas. Então ela precisava tomar 3 vezes por dia 5 comprimidos. Eram 15 comprimidos por dia para uma criança de 5 anos. Além disso, os efeitos da medicação continuavam. Então, assim, ela tinha muito apetite, ela engordou muito, o rosto dela estava diferente, sabe? As roupas todas apertadas, ela estava sem vitalidade, ela estava sempre de mau humor, ela tinha muita dor muscular, caminhar, subir escada, descer escada para ela era uma tortura. Era muito difícil, assim. Depois de umas 2 semanas que ela tinha saído do hospital, nós fomos num parque indoor que tinha montanha-russa, cavalinho, pula-pula, um monte de coisa. E ela quis ficar deitada no meu colo, no banco. Aquilo para mim, assim, foi devastador, porque eu sabia que aquela não era minha filha. Não só fisicamente, mas emocionalmente não era minha filha. E aquilo realmente machucava muito. Eu acho que mais do que simplesmente a doença física, porque eu sabia que aquilo estava evoluindo, aquilo estava melhorando, mais do que simplesmente aquilo. Era ver toda essa alteração ali emocional e psicológica no nosso relacionamento.
Eu lembro que um dia eu cheguei no quarto dela, ela já estava dormindo, eu sentei do lado da cama e eu acho que eu fiquei 1 hora chorando e orando na presença do Senhor e pedindo: Deus, muda essa situação. Essa não é a minha filha, ela está muito diferente, traz a cura completa, tira esse medicamento do corpo dela de uma vez. E a previsão dos médicos era que era de 3 a 6 meses para o medicamento sair completamente do organismo dela, a partir do dia que ela parasse de tomar o remédio, ou seja, ainda eram 15 dias depois da alta. No primeiro retorno que nós fomos ao hospital para ver como estavam as plaquetas, elas estavam ótimas, graças a Deus, mas ela estava com uma infecção de garganta. Então ela precisou tomar antibiótico. E como o antibiótico pode afetar as plaquetas, a médica pediu para continuar com o corticoide mais um tempo. Então tudo isso ia se somando, né? Então nesse dia eu sentei ali no quarto e eu orei, eu chorei, eu pedi: Deus, faz alguma coisa, porque não está dando com essa criança desse jeito, isso é muito dolorido, isso é muito sofrido. E eu lembro que depois de só 1 hora mais ou menos eu senti no meu coração aquela palavra que o Senhor falou para Ezequias: eu ouvi a sua oração, eu vou curá-lo e em 3 dias você subirá ao templo do Senhor. E 3 dias depois, era um domingo, nós estávamos no culto e a Ana Júlia estava lá, pulando, brincando, ela parecia outra criança, a mesma Ana Júlia de antigamente. É claro que os sintomas físicos permaneciam, mas ela estava animada, cheia de vida, alegre, uma coisa que eu não via fazia muito tempo. 2 situações muito curiosas que aconteceram nesse período, entre a alta e até a cura completa, a alta plena do diagnóstico, que só aconteceu 6 meses depois. A primeira foi nesse retorno que nós fizemos, o primeiro exame pós-alta, para saber como estavam as plaquetas. E elas estavam muito altas, elas estavam 550 mil. O teto era 440 mil, então ela passou muito do teto. Até poderia ser motivo de preocupação, mas a gente entendeu isso também como provisão divina, porque como ela teve que tomar antibiótico por conta da inflamação da garganta, se as plaquetas dela estivessem simplesmente no limite, a gente poderia não ficar tão seguros em relação ao antibiótico. E o segundo momento que foi muito especial para nós, foi um marco realmente nessa história, foi a nossa segunda consulta pós-alta. Então na primeira consulta nós fomos, as plaquetas estavam boas, mas ela estava tomando antibiótico. E a segunda consulta era crucial, pois já ia fazer 1 mês aproximadamente sem o corticoide. Ou seja, ia ser a prova real de que as plaquetas estavam bem, mesmo sem a medicação. Então, antes da consulta, logo cedo, nós fomos ao laboratório do hospital para fazer o exame, para fazer realmente essa contagem de plaquetas. E eles tinham no laboratório uma caixinha de promessas com vários versículos bíblicos. E a Ana Júlia pediu para pegar uma. Eu falei: claro, filha, pode pegar. E quando ela pegou, estava escrito: vá em paz, minha filha, a sua fé te curou. E nós tínhamos certeza naquele dia que a cura já era nossa. Em Gênesis 41, José fala: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O que eu acho mais incrível na história de José é que ele aprendeu que toda circunstância difícil pela qual ele passou foi usada por Deus para que outras pessoas fossem abençoadas, para que ele próprio pudesse crescer e ser instrumento para outras pessoas. A traição dos irmãos, a inveja, o abandono, a prisão injusta, tudo o que ele sofreu, ele disse que Deus usou para o bem. Eu creio que José entendeu o que Deus gostaria que todos nós entendêssemos, de que se o propósito de Deus passa sim por aflições, nós estaremos dispostos a passar por essas aflições. Depois desse tempo no hospital, eu entendi que o nosso sofrimento e a nossa dor foi bênção para muitas pessoas. Foi usado por Deus para falar com muitas pessoas. Eu perdi a conta de quantas mensagens eu recebi de pessoas que oraram pela Ana Júlia. Pessoas que disseram: fazia muito tempo que eu não orava, mas eu me dispus a orar pela Ana Júlia, eu me reaproximei de Deus. Eu perdi a conta de quantas pessoas compartilharam as suas experiências espirituais graças àquilo que nós vivemos naquele hospital. Essa sempre foi a minha escolha, mas cada vez mais eu digo para Deus: Senhor, se o teu propósito passa por dor e sofrimento na minha vida, eu estou disposta, eu não vou fugir dele. A verdade é que Deus é soberano. Ele pode não ser o criador de todos os eventos, porque esse mundo jaz no maligno, mas Ele é Senhor de todos os eventos. E Ele usa cada uma das situações das nossas vidas como uma peça no imenso quebra-cabeça. Às vezes, quando você olha só uma peça, não faz muito sentido, você não sabe o que aquilo significa, mas ela é essencial para que aquela grande paisagem fique completa. Essa é uma das certezas que eu tenho na minha vida, de que essa não foi a última vez que eu passei por dificuldades. Muitas outras vezes eu ainda passarei, mas a minha decisão é que cada uma delas sirva para glorificar a Deus. Com certeza, Deus me fez crescer na terra da minha aflição.
e usou esse mal para abençoar a mim e a muitas outras pessoas. É isso que sustentou a minha fé e que irá sustentar para sempre.